E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a nossa sequência de vídeos falando de intervenção na propriedade privada, beleza? E nesse encontro específico, nós vamos falar de requisições administrativas e ocupação temporária, que são dois temas bem curtinhos e bem fáceis. Vocês vão sair daqui e vão falar, nossa, como isso é tranquilo, eu nunca mais erro uma questão desse assunto em prova. Vamos lá. Começando pela requisição administrativa, no nosso organograma aqui, só para você se situar, estamos falando de intervenções restritivas e vamos falar de requisição e ocupação, beleza? Começando pela requisição. Fundamento constitucional da requisição administrativa está no artigo 5º, inciso 25. Vamos lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, veja, não é indenização prévia, é indenização posterior ou ulterior, se houver dano. Essa indenização ela é posterior e condicionada, tá? Vamos lá? Ainda na Constituição Federal, importante prestar atenção aqui na questão da competência legislativa. E a competência legislativa para tratar de requisições é privativa da União. Olha só, artigo 22, inciso 3. Compete privativamente à União legislar sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Aí você fala, nossa, mas isso é tão óbvio, está na Constituição, não precisava nem falar. Pois é, mas tem gente que eu acho que não lê a Constituição e aí faz lei inconstitucional, como essa que foi julgada pelo STF em 2013. Olha só, reserva de lei da União para dispor sobre direito penal, requisição administrativa, trânsito e perdimento de bens. Olha só, teve uma lei do estado do Rio Grande do Norte que estabelecia hipótese de uso de veículo apreendido, ainda que em atividade de interesse público. Essa hipótese, que seria uma requisição para a utilização desses veículos, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, mas é uma inconstitucionalidade formal, tá? Só é inconstitucional porque foi o Estado quem fez essa lei. E como diz o artigo 22 da Constituição, no seu inciso 3, somente a União legisla sobre requisições administrativas. Perfeito? Passado essa questão da competência legislativa, vamos ver agora as características detalhadas da requisição. Primeiro, o uso de bem particular aqui é só em caso de perigo iminente, tá? Ou seja, é aquele perigo que é imediato, que está ocorrendo agora. Esse instituto, ele acaba por mitigar o caráter exclusivo do direito de propriedade. O que é o caráter exclusivo? É aquele que diz que só o proprietário pode usar, gozar e dispor de sua propriedade. Nesse caso aqui, o poder público vai estar usando a propriedade particular, mitigando, portanto, essa exclusividade do direito de propriedade. Incide em bens móveis, imóveis e serviços particulares, tá? Lembra bem, nós vimos lá na servidão administrativa, é só sobre imóveis. Já aqui na requisição não, é basicamente qualquer espécie de bem, porque pode incidir mesmo sobre serviços, ok? Inclusive a modalidade mais comum de requisição é sobre móveis, né? Que é aquela requisição que a polícia faz em um veículo particular para poder perseguir a eventual criminoso ou algo do tipo. É uma hipótese de requisição sobre bem móvel. É um ato auto-executório. E aí aqui você lembra lá de atos administrativos. Os atos administrativos, ele tem alguns atributos, que a maior parte da doutrina vai falar que são 4 atributos. Um desses 4 é a auto-executoriedade, que não existe em todo ato administrativo, só em alguns. E na requisição é um exemplo de ato administrativo auto-executório. O que isso quer dizer? Que a administração, ela, ao mesmo tempo que ela determina a requisição, ela já executa imediatamente essa requisição. Não precisa buscar o judiciário para que este autorize o exercício da requisição administrativa. A indenização é posterior e condicionada só se houver dano ao bem. Já falamos aqui.
E o direito à indenização prescreve em 5 anos, tá? Quer buscar indenização em virtude de eventual dano na requisição administrativa, seu prazo é um prazo prescricional de 5 anos. Perfeito? E agora, um exemplo de lei que também traz hipótese de requisição administrativa. Nós temos outras leis que tratam de hipóteses específicas de requisição para áreas específicas. Eu trouxe essa aqui porque essa é uma lei importante. A Lei 8080 é a lei do SUS, tá? Do Sistema Único de Saúde. Vai falar o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. E aí olha uma das atribuições dos entes federativos aqui, quando estamos falando de saúde. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Olha só, estamos tendo uma epidemia. O poder público pode requisitar e assumir o controle de um hospital particular? Pode sim. Qual é o fundamento legal? Artigo 15, inciso 13 da Lei 8.080. Beleza? Requisição administrativa é só isso. Viu como é fácil? Tranquilo. Agora, mais fácil ainda é a ocupação temporária. Olha só. Fundamento no Decreto-Lei 3365, novamente, artigo 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessárias à sua realização. Ou seja, quando teremos uma ocupação temporária? Quando o poder público precisa de um imóvel para poder fazer a obra em outro imóvel. É isso. Olha só, vale ler novamente, é bem fácil. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, em terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessárias à sua realização. Ok? Características aqui. Só incide sobre a propriedade imóvel, ok? Tem caráter de transitoriedade, tá? Por quê? Porque se a ideia é dar um viés perpétuo, nós não estamos falando de ocupação temporária, nós estaremos falando de servidão, porque nós teremos aí um imóvel que vai estar servindo, a princípio, perpetuamente a outro imóvel ou a um serviço público. Nesse caso da ocupação temporária, o que se quer é fazer uma obra no imóvel A. Para isso, nós precisamos usar o imóvel B como canteiro de obras. Então, qual é o instrumento jurídico pelo qual utilizaremos esse imóvel B? É a ocupação temporária. Perfeito? E a indenização varia de acordo com a modalidade de ocupação. Se for vinculada à desapropriação, haverá dever indenizatório. Olha só. A ocupação temporária que está vinculada a uma indenização sempre gera indenização. Por quê? Porque a lei, o decreto-lei, assim o falou. E se não for, ou seja, se for uma ocupação temporária que não decorre de uma desapropriação, inexistirá em regra esse dever, a menos que haja prejuízos para o proprietário. Então, em caso de desapropriação, presume-se o prejuízo do proprietário e a ocupação temporária sempre será indenizada. Já, se for em decorrência de uma obra pública que não veio de uma desapropriação, nesse caso não temos previsão legal específica nesse sentido, então a ocupação temporária dependerá da demonstração efetiva e concreta de prejuízo. Perfeito? Esses temas são os mais fáceis que a gente pode ver nesse assunto, por isso esse encontro é rápido e é só isso. É isso aí e vamos juntos!